Eu sempre esqueço disso, gente. Eu tenho uma tecnologia só até metade. Então, voltando, a pergunta para o Antônio é essa, assim, que ele pudesse contar para a gente como que está sendo a experiência dele, né? Ele que é esse escritor, que fala desse miudinho do cotidiano, nesse momento em que a gente tem os olhos absolutamente ofuscados, né? O pensamento ocupado por esses grandes temas o tempo todo. Então, essa é a nossa provocação aqui, depois vocês fiquem à vontade para a gente seguir com a conversa. Então, fica à vontade, Antônio. Oi, estão me ouvindo? Tá bom? Bom, primeiro, boa noite a todo mundo aqui. Muito obrigado pelo convite. Elô, Silvia, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês. Interessante a frase que você citou. Eu acho que a dificuldade agora é o contrário, né? Não é achar a sombra atrás da luz, é achar a luz atrás da sombra. Porque a gente só vê a sombra, né? E isso é uma dificuldade para o cronista, né? Porque o cronista não é alguém que lida diretamente com os grandes temas. O cronista é alguém que procura no banal os grandes temas, né? Procura o que tem de grande no miudinho. E é difícil ouvir esse, digamos, assovio da realidade por trás do trovão, né? Quando a gente está na normalidade, se é que isso existe, mas assim, quando a gente não está no meio do mecatombe, como agora, a gente consegue ver assim o ruído do cotidiano, né? O barulhinho do relógio, o tic-tac que as coisas fazem. E quando tudo sai do lugar, fica muito difícil a gente apontar para esses resíduos, né, que a crônica busca. Eu costumo dizer assim que a crônica ela fala do pequeno para falar do grande, porque o grande se manifesta através do pequeno, né? Eu trabalho com roteiro. No roteiro você não pode entrar na cabeça das pessoas e na literatura você fala, fulana entrou pela porta sentindo que seria a última vez que entrava naquela casa, pois diria ao seu marido que estava farta daquele casamento. É impossível alguém entrar por uma porta com uma cara de alguém que está farta de um casamento e que é a última vez. Então você tem que fazer num roteiro com que tudo seja percebido pelos atos e pelos diálogos, pelas entrelinhas. Então, eu estou falando isso para mostrar como as coisas grandes estão construídas nos detalhes. Então, é assim, na nossa vida real, a gente sabe que um relacionamento está acabando, não é porque a pessoa com quem você se relaciona senta na sua frente e fala hoje eu te amo 12% a menos do que ontem, e ontem eu te amava 8% a menos do que ontem. É pelo jeito que a pessoa bate a porta do carro, pelo jeito que ela joga as chaves quando chega, é pela forma como você está escolhendo o filme no Netflix e você fala, eu preferia ver esse, ela fala, mas a gente vai ver esse. Né? Esse filme escolhido no Netflix de uma maneira um pouco abrupta pode fazer uma pessoa chorar, né? E aí vai falar, tá chorando por quê? Por que você está chorando? Por que você fez isso? A outra pessoa vai negar, fala, você está louco, você está louca, mas enfim, a crônica tenta achar esse apertão no botão do controle remoto e tenta ver o que tem por trás desse botão. E eu já escrevi várias vezes uma crônica que é falando que eu gostaria de voltar a escrever esse tipo de crônica, mas que o Brasil não deixa. Porque fica difícil ficar buscando o que tem no cotidiano, o que tem nas nossas relações pessoais, à beira de um golpe militar, à beira não, no meio de 50 mil mortes, né? E então eu acho que a sensibilidade, assim, o cronista tem uma antena de sintonia fina, e agora a gente está num momento de não sei se existe sintonia grossa, não entendo nada de física, mas né, é assim como se eu tivesse uma biruta, que é aquela coisa de medir o vento, no meio de um furacão. A biruta é inútil no meio de um furacão. Então, é um pouco difícil. Então, o que eu fico tentando fazer como cronista é tentar olhar a desgraça por outros ângulos, é tentar sair da gritaria, sair do que horror, que horror, que horror. E nem sempre eu consigo. Muitas vezes eu perco essa luta e o que eu faço é só mais um textão de Facebook reclamando e depois fico arrependido porque isso
não adianta nada, não ajuda nada. E outra coisa também que eu tento fazer é sempre me lembrar que, mesmo no meio da desgraça, é preciso uma crônica sobre o botão do Netflix, é preciso falar sobre o pequeno, é preciso falar sobre o aparentemente irrisório. Né? O Leminski falava uma coisa que eu acho bonita, ele falava que a poesia era um inutensílio. Um inutensílio é interessante porque é um utensílio inútil, né? Mas, ao mesmo tempo que dá um caráter de inútil para o utensílio, dá um caráter de utensílio para o inútil. Né? Há uma razão nesse inútil, é uma ferramenta inútil. Então, é uma coisa que é inútil, mas que é muito útil no fim. Estou parecendo agora o Zeca Pagodinho, não sei se vocês já viram o meme dele explicando a diferença de samba e partido alto. Se vocês não viram, vejam no jogo, que é hilário. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo no meio da desgraça, é legal uma alegria, uma graça, uma risada, e eu tento sempre me convencer disso, que eu estou fazendo o meu trabalho, se mesmo no meio da desgraça eu estou trazendo algum alívio, alguma risada, algum olhar para um lugar mais bonito e tal. E, de novo, nem sempre eu consigo, e várias vezes eu sou massacrado pela realidade. Acho que é um pouco isso, Silvia, para começar. Daí eu queria saber de vocês, o que vocês querem perguntar, o que vocês querem saber. José Luiz tem uma questão, né? José Luiz, você quer falar? José Luiz. Chegou uma aqui no chat, né? Peraí. Então, se ele não gostaria dele fazer a pergunta, você quer que eu leia? Prefere que eu leia? Você consegue ver aí, Antônio? Estou lendo aqui. Uhum. Sabe produzir o simples e sempre é tão simples. Gosto muito dos seus textos, obrigado, Zé Luiz. E gostaria de saber se a simplicidade que você consegue alcançar é fruto de muitas reedições. Em outras palavras, essa busca pelo simples, pelo cotidiano, é algo que você persegue de forma consciente? É uma ótima pergunta. É difícil responder. Por um lado, sim, é uma busca. Tem que polir bastante para ficar lisinho. Por outro lado, é uma característica da crônica, né? Do gênero que eu escrevo. Né? Você pode ler Rimbaud e falar, não entendi nada, talvez isso seja lindo, mas eu não entendi. E se você ler uma crônica e falar, não entendi essa crônica, é culpa do cronista, não é culpa sua. A crônica, ela é um gênero de entretenimento, ela surge com a imprensa. Ela surge para quebrar a seriedade das notícias. Então, a crônica, eu costumo dizer que ela é uma espécie de quintal ou de recreio do jornal. É o lado em que a pessoa que está lendo o jornal está no meio de uma guerra, de uma pandemia, de uma crise política, descansa os olhos, né, durante 3 minutos, 4 minutos. Então, se o cronista for muito obscuro e hermético e ninguém entender, ele deixa de ser cronista porque ele perde o emprego. Então, é obrigação do cronista ser claro. E tem uma coisa que eu acho que são as minhas influências, as coisas que eu gosto. O tipo de literatura e de cinema que eu gosto é um tipo de literatura e de cinema mais diretos, assim, sem nenhum demérito para as coisas difíceis. É certíssimo que haja pessoas botando a linguagem de cabeça para baixo e fazendo coisas herméticas e destruindo as formas de narrativa e contando de trás para frente. Mas eu gosto de cinema americano, eu gosto de Drummond, eu gosto de Manuel Bandeira e de Rubem Braga e de coisas mais claras, digamos assim. Eu acho que é um pouco dessas duas coisas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Sandra colocou que gostaria de falar. Fala, Sandra. Posso falar? Boa noite a todos, boa noite, Antônio. Boa noite. É o seguinte, quando você estava falando, eu tive uma memória de uns 35 anos atrás, quando eu comecei a fazer minha formação em psicanálise. Então, tinha um mestre que ele procurava acentuar a especificidade da psicanálise. Como você sabe, a gente atende o paciente, quando você está em formação também, você faz várias sessões por semana, 3, 4, 5. Há outras terapias com outros vértices, com outros pontos de vista, onde você faz uma vez por semana, 15. Não é questão de
de comparar. Mas quando você falou do cronista e dessa percepção fina que você tem das coisas simples, eu me lembrei que esse professor, ele comparava, ele falava assim, não dá para você ser relojoeiro, naquela época não tinha tanta coisa digital, claro, né? Não dá para você ser relojoeiro e estivador no Porto de Santos ao mesmo tempo, porque aí a sua mão vai ficar grossa, o estivador é super necessário. Por isso que eu digo, não é uma comparação no sentido valorativo, é uma comparação no sentido da sensibilidade que você tem que ter e manter, né? Então eu fico pensando, que dureza nessa época de sombra não ser estivador, né? Continuar sendo o relojoeiro, essa sensibilidade fina. Era só isso. Tá? É muito legal, Sandra. Eu acho que é um pouco isso mesmo. E a psicanálise é irmã gêmea da literatura, né? Né, o trabalho do analista é um trabalho de crítico literário, né? O trabalho de ver o que está sendo dito, por trás daquele discurso, né? Na verdade, é o trabalho reverso, né? Eu tenho que criar as entrelinhas daquele discurso e o analista tem que, com o paciente, descobrir o que está nas entrelinhas daquele discurso. Mas é isso mesmo. Eu não sei quem foi o poeta que disse uma coisa muito boa uma vez, que falou que jamais poderia escrever um romance porque não tolerava escrever a seguinte frase: a condessa acordou às 2 da tarde naquela manhã de outono. Essa seria uma frase de estivador, digamos, uma frase banal, né? Uma frase que é um pouco como cimento para botar tijolo, para construir parede, né? O romance precisa de paredes, precisa de estruturas e lajes. E a poesia não, né? A poesia ela é feita só do mel e do própolis ali da linguagem, né? Então é um pouco isso. Agora, é isso mesmo, obrigada. Foi legal o que você falou. Mas eu não produzo relógios, eu produzo empadas. Quem produz relógios, no meu caso, na literatura, é o poeta. A crônica, ela é esse texto de jornal. Ela é esse texto menos refinado do que a poesia. Até porque ela não tem tempo de ser produzida como a poesia. E porque ela tem que atingir mais gente, enfim, por várias razões. Então, ela é um gênero meio vira-lata, como disse o Antônio Cândido, um grande crítico literário. E teve um outro crítico que falou: a crônica produz a notoriedade e condena ao esquecimento, no sentido de que o cronista fica famoso, mas que o texto depois é esquecido e vai embrulhar. Eu discordo um pouco da segunda parte, porque as crônicas do Rubem Braga a gente está lendo até hoje, né? Crônicas do Drummond, crônicas da Raquel de Queiroz, enfim, são crônicas que sobreviveram. Mais alguém? Peraí que eu tô só... Tem como Desculpa, chamar? gente, eu tô tentando abrir aqui. Tem alguém falando? É a Sandra que está com a mãozinha? Não. Não, parece que alguém entrou para falar, mas não... Não sou eu, não. Eu estou com o som desligado, tá? Eu tenho uma pergunta. Diga. Você, as crônicas, o seu cotidiano particular, ele entra nas crônicas? O que de você, o que do seu universo particular, da sua vivência, da sua experiência, entra nas crônicas ou são mundos realmente separados? Você, quando é um cronista, a sua experiência pessoal, o que você vive no seu dia a dia, não interfere no que você escreve? Ou como se interfere? O problema das boas perguntas é que elas são muito difíceis de responder, né? Né? Assim, é muito difícil definir. Tudo sou eu, né? Numa crônica. Uma vez, quando o Flaubert publicou Madame Bovary, começaram os boatos de quem seria Madame Bovary, qual mulher da sociedade era Madame Bovary. Ele falou: Madame Bovary sou eu. E, obviamente, que ele não era o Flaubert, um homem, uma mulher adulta, né? Ele não poderia ser uma mulher adúltera, porque ele era um homem. Mas, enfim, aquela mulher saiu dele, né? Então,
tudo que está na crônica sai de mim. Mas eu sei que você quer saber, não é isso. É assim, né? O que eu digo que acontece na crônica realmente aconteceu comigo? Não, não é isso. Não, eu queria falar assim, a sua experiência pessoal, a sua vivência, por exemplo, agora você é casado, tem filhos, antes você não tinha. Você acha que essa experiência que você traz, ou as suas vivências, não que ela representa o que é de fato, mas essa experiência, ela aparece nas crônicas, entendeu? Você usa da sua experiência pessoal na escrita, ou tudo bem, claro que esse exemplo que você deu, você usa as suas emoções, seus pensamentos, mas eu estou perguntando das suas experiências pessoais na crônica, não sei se você entendeu. Sim. Por exemplo, o que você está vivendo hoje, vou dar um exemplo, você está vivendo e escreveu sobre o Zoom, você está vivendo e escreveu sobre as crianças na escola. Essa é uma experiência que você vive e que você escreve. Ou tem coisas que você escreve que não estão, entendeu? Ou eu queria saber um pouco dessa intersecção. Uhum. Eu vejo nos seus textos uma parte de você falando que é bem da sua experiência pessoal, né? Eu devia chamar a Júlia, minha mulher, para responder essa pergunta. Para falar, Júlia, o que sou eu, o que não sou eu? Eu já ouvi essa queixa aqui em casa. Você fica escrevendo, fingindo que é um cara desencanado, que é um cara alegre, leve. Você é um pentelho. Você reclama de tudo, é mal-humorado, ranzinza. E fica aí posando de poeta no jornal. Mas isso também tem a ver com ser quem eu sou, né? Se você é uma pessoa muito mal-humorada e ranzinza, você talvez escreva coisas muito leves para tentar compensar a sua ranzinzice, né? Reietice. Mas tem um outro aspecto também que o poeta ou romancista não tem que se preocupar com o leitor. Não tem, é bom que não tenha. Porque não tendo que se preocupar com o leitor, eles podem experimentar e podem escrever coisas difíceis e radicais. O cronista, pelas razões que eu disse, tem. Então, eu sempre tento escrever crônicas com assuntos que eu acho que são mais universais possíveis. O que tem da minha experiência que pode refletir na experiência alheia? E eu não faço isso, tem cronistas que ficam mais atentos, por exemplo, estão sempre escrevendo sobre o assunto jornalístico da semana. Né? Se você pegar as crônicas do Nelson Rodrigues, por exemplo, um dos maiores cronistas, ele escreve muito sobre o fato da semana, muito, quase 100%. São crônicas que costuram os fatos da semana e acham um sentido comum a todos, e ele fazia praticamente uma análise de jornal, assim, né? Análise da semana. Eu não faço muitas vezes isso, às vezes eu faço. Nesse domingo, por exemplo, vai sair uma crônica que é isso, que é pegar a história da prisão do Queiroz, na casa do advogado, com o pôster do AI-5. Aí eu fiz uma crônica que era como se fosse uma reunião numa sala de roteiristas que estivesse criando o roteiro da série Brasil, e eles estão tentando pensar onde é que poderia estar escondido o Queiroz, para o penúltimo episódio pro último episódio da penúltima temporada dessa série. E aí tem um estagiário que dá ideia, fala, poderia estar na casa do advogado dos Bolsonaro. Aí o chefe de roteiro fala, não, idiota, óbvio que não. Isso aqui é House of Cards, não é Detetive do Prédio Azul, que é uma série para criança. É muito óbvio, o advogado dos Bolsonaro jamais esconderia a prova do crime na casa dele. Enfim, daí eu fico fazendo essa reunião. Onde é que poderia ser? Em Atibaia. O sítio em Atibaia. Eu falei, a gente já usou isso na temporada passada, pessoal. Já usou com Lula. Aí o outro fala, eu sei, mas a produção vai ficar feliz. Já tem a locação, já tem o cenário. Vamos usar Atibaia de novo. Então tem várias... Então, se você pegar o negócio da semana e tentar extrair isso daí, também é a minha experiência como roteirista, né? É a minha experiência como roteirista olhando a realidade com olhos de roteirista. Então, é quase impossível responder essa pergunta, né? Entendi. É quase como responder o que faz você ser como você é, né? Acho que é um pouco assim. Era a minha próxima pergunta, Antônio. Qual é a próxima pergunta? O que faz é ser... Foi uma piada, foi uma brincadeira. O Zé Luiz fez um comentário, né? Ele fala que o Jung creio que Dostoiévski era o pai da psicanálise, deixa eu fazer a menção à fala da Sandra.
O Zig fez um comentário aqui. Você quer falar, Zig? Cadê o Zig? Eu não sei se ficou para trás, porque acho que demorou aqui para entrar. Não. Foi só um comentário para... Você, com certeza, se ele inventou a psicanálise, foi pela paixão, não foi pelo... Entendi. Estava você comentando ao comentário do comentário de cima. A Conceição fez uma pergunta. A Conceição, ela pergunta qual a relação com o leitor. O retorno do leitor às suas crônicas interfere na sua escrita? Pouco, bem pouco, porque é uma cacofonia tão grande, né, o retorno do leitor, que você vai enlouquecer se você ficar tentando se pautar por isso. E também porque o retorno do leitor não é uma amostra estatística válida, né? Quem escreve para o autor ou comenta ao pé da crônica no jornal são os 10% que acharam ótimo e os 10% que acharam horrível. Os 80% que estão no meio, que são a grande parcela a grande maioria, não escreve. E a opinião dessa grande maioria é mais válida do que esses 20%. Então, se você for adernar para o lado dos 10% que gostam e te amam, para agradá-los, você vai piorar seu texto. Você vai ficar piegas, você vai ficar indo para o lado mais fácil, você não vai se desafiar. E se você for fazer o que é mais comum, principalmente na Folha, que é escrever para irritar os 10% que te odeiam, você vira o Pondé, né? Você vira esses caras que ficam falando mal, aí o cara escreve uma crônica falando assim, todo ruivo é burro. Aí os ruivos ficam putos, escrevem para o jornal. Aí o cara fala, toquei num ponto aí, um ponto importante, tá todo mundo bravo comigo, acho que eu toquei num ponto delicado. Não, você não tocou num ponto delicado. Você chamou os ruivos de burro, os ruivos estão bravos. Não tem nada, nenhum segredo, né, em irritar pessoas. Tem muita gente que escreve para irritar, né, que fica ali só sendo cri-cri. É uma bobagem, uma bobagem. Acho que a gente tem que... Eu presto atenção, às vezes, quando chegam as coisas assim. Às vezes a gente fala besteira, né? Então, às vezes, me repreendem e falam, olha, tá errado isso, ou você foi leviano aqui. E ouço, e às vezes acato, às vezes peço desculpas, às vezes também jogo fora. Aí tem mais aqui, a Tati Bernardi te acusa de ser do time dos berço esplêndido, dos que tiveram acesso à alta cultura. Difícil escrever com o peso do Mário do Nirlando? A Tati, ela fala isso, a Tati é muito amiga minha, porque ela tenta vender que ela é uma escritora da periferia, da freguesia do Ó. E ela não é nada, ela é de uma família de classe média, super bacana, da Zona Leste, mas essa é a maneira dela se vender como outsider no mundo literário. Eu conheço a realidade das ruas. Nada. Loira de olho azul, chamada Tati Bernardi. Mas esse berço, que não era esplêndido, mas era um berço bem confortável, ele não era da alta cultura, né? Meu pai não é um escritor da alta cultura, meu pai é um escritor popular também, meu pai é cronista, e eu acho que isso me facilitou muito a vida, porque não tinha esse peso que a literatura pode ter para muita gente, né? Essa literatura de fraque, cartola, essa literatura de terno e gravata. Para mim, eu ia ler as crônicas do meu pai, eram muito parecidas com ele, respondendo um pouco a pergunta da Elô, assim. Tanto é que, quando eu morava com ele na adolescência, eu não lia as crônicas dele, porque eu já sabia as crônicas dele de conviver com ele. Então, eu não tinha interesse em ter mais daquilo mesmo. Então, não teve esse peso. Foi bacana para mim, abriu muitas portas e bem bacana para mim. A pandemia e os processos de criação do Antônio. Como você enxerga essa loucura toda? Silvana. Pois é, Silvana. Eu não sei como eu enxergo. Isso atrapalha um pouco. É difícil saber. Né? É meio como se você estivesse se afogando e chegasse o repórter. E aí, qual é a emoção de estar se afogando? Não dá para elaborar o afogamento durante o afogamento. Você tem que se salvar do afogamento, passar uma semana, um ano, e aí você vai falar, olha, foi assim, foi assado. No começo foi muito difícil trabalhar, como eu acho que foi para a maioria das pessoas, sejam elas escritores, ou otorrinolaringologistas, ou astrólogos, assim.
né? Porque a pandemia ocupa um espaço enorme da nossa cabeça, né? O medo e a preocupação são ocupações, né? São trabalhos. Então é difícil se desconcentrar do medo, da preocupação para se concentrar nas coisas. Mas aí, de repente, apareceu um monte de trabalho e faz 2, 3 meses que eu não paro de trabalhar. Inclusive, eu estou fazendo agora um roteiro sobre pandemia, que é uma coisa legal, que é uma série da Globo, eu sou contratado da Globo, que eles pegaram várias pessoas, grupos de pessoas que estão quarentenados na mesma casa. Então, assim, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que são um casal de atores, estão juntos na mesma casa. Então, um roteirista escreve um roteiro para eles e eles se filmam. A Globo vai lá, manda as câmeras, as luzes, eles se filmam. E a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro estão num sítio com o Andrusha Waddington, que é o marido da Fernanda Torres, que é diretor. Então, eu escrevi um roteiro com o Chico Matoso, que é meu parceiro de trabalho, para uma história de mãe e filha quarentenadas nesse sítio, para ser filmada pelo Andrusha. E foi divertido, porque é uma coisa sobre a quarentena. Então, deu para botar um monte de coisa que a gente está vivendo. E tem vários desafios de videogame, assim, que não pode ter nada no roteiro que não tem naquele sítio. Então eles fotografaram tudo, abriram as gavetas, os baús. Eu não posso escrever aparece um cachorro. Eles vão ter que sair pela estrada de terra e laçar um cachorro, né? Se não tem cachorro, não tem cachorro. Então, por exemplo, tem jacu. Então a gente botou jacu na história. Mas daí a Fernanda Torres escreveu e falou assim, escuta, eu não vou pegar o jacu. O jacu faz um barulho horroroso quando você pega o jacu. Não sei se já viram, o jacu é uma galinha preta, tamanho de um peru, assim. Então, é um roteiro para ser feito assim na marra. E daí eu escrevi, estou acabando de escrever hoje, inclusive daqui a pouco eu mando. Depois que acabar aqui eu volto, fecho e mando. E agora estou trabalhando bem. E tem, aí também, agora que a poeira sentou um pouco, agora que o absurdo vira cotidiano, o cronista já tem assunto. Então, por exemplo, conversa de Zoom já é cotidiano. A gente já tem tema, né? Máscara, usar máscara no supermercado, né? Andar na rua, vem outra pessoa, você salta para o meio da rua. Tem várias coisas que as pessoas já sabem como... já tem no HD, né, memorizado. Então já tem assuntos para escrever. Acho que é um pouco isso. Pensando em jovens que estão buscando seu caminho. Então, o meu caminho é um caminho bem tedioso, né? Porque eu sou escritor, filho de escritor, né? É quase uma falta de caminho. Quando eu vejo aquelas clínicas médicas que tem assim, clínica urológica, José Paes de Barros e José Paes de Barros Júnior, eu fico com uma certa pena de mim mesmo. Eu falo, eu sou esse cara aí que está no consultório do pai, no consultório de urologia do pai. Urologia, os psicanalistas já podem perceber por que entra, né, quando se fala do pai. Questões óbvias aqui. O meu caminho foi esse, foi meio óbvio. Eu lia muito desde pequeno, tinha muito livro em casa, estudei em escolas que focavam muito na literatura, estudei com a irmã da Elô no Equipe, a Helena, e por isso que eu estou aqui. Agradeço a Helena por isso. Muito obrigada, Helena. E uma amiga querida, esses José que sabem fazer filha muito bem. E acho que foi um pouco isso. Eu cedo soube que queria ser escritor e aí fui atrás, fui batendo nas portas e ver o que dava para aprender. E uma coisa legal é que eu tive essa herança profissional, mas felizmente, hoje eu agradeço muito, não tive uma herança financeira, porque eu virei cronista e roteirista por necessidade financeira. Eu queria ser escritor e não sabia o que escrever. E quando eu tinha 19 anos, 20, me chamaram para escrever na Capricho, que era uma revista para meninas, que eu desprezava do fundo do meu coração, porque era a revista que minha irmã mais nova lia, era a revista do inimigo. Então é como se eu, aos 19, fosse trabalhar para a Gestapo, sabe? Silverberg, na Gestapo. Então, eu sentia traindo o movimento. Depois,
apareceram me chamando para fazer uma série. Eu nunca tinha feito roteiro, mas onde tinha um dinheiro, uma possibilidade de viver de literatura, eu ia me enfiando. E hoje em dia o que eu mais faço é crônica e roteiro, e adoro essas duas coisas. E não teria aprendido se não fosse pela necessidade. Então, é curioso, né? Os caminhos são tortuosos, assim. Às vezes a necessidade te traz a ferramenta que você precisa. Se eu tivesse planejado, talvez tivesse chegado num outro caminho, se eu não precisasse trabalhar, enfim. Paulo, gostaria de entrar na fila para fazer uma pergunta. Isso. Boa noite. Eu estava, aquela hora que você falou, né, da reação dos leitores, que tem aqueles 10% que amam e os 10% que odeiam. E eu fiquei pensando um pouco na história nesses momentos mais contemporâneos, se a gente não cai muito facilmente em 50% que odeia, 50% que ama, né? Porque o grau de polarização da sociedade. E o que isso causa para você como na hora da tua escrita, né? Eu fiquei me lembrando duas coisas, né? Uma crônica sua de alguns anos atrás, que é uma amiga sua, acho que esqueceu ou foi almoçar na sua casa e deixou lá um negócio de guardar salada. E aí você encontrou aqui. É uma crônica absolutamente genial, né? Aquilo como mote para escrever era genial, genialíssima, né? E eu fico pensando, bom, você escreve um negócio desse hoje em dia, tudo bem, não ia dar porque ninguém vai na tua casa almoçar agora, está todo mundo confinado. Mas vamos supor que se pudesse, a gente já pensa, bom, mas alguém vai te acusar de alienado, está vivendo aonde, o mundo está acabando, os caras estão dando um golpe paramilitar, sei lá o quê. Ou um amigo meu ontem também que colocou um post assim, que era aquela imagem lá do Queiroz, assim, que ele botou um post assim, que era... esse pessoal é da falcatrua. A falcatrua nem me atinge, mas o mobiliário desses lugares, que é uma piada, claro, né? Mas se você bota isso publicamente, também você vai ser acusado de sei lá o quê, né? Que o mobiliário, imagina, das classes populares, que preconceito, que elite, que é isso e tal. Enfim, o que eu quis dizer, aquele 10% num campo minadíssimo que a gente vive hoje, como isso interfere ou te atrapalha. Eu acho até que você já esteve no meio de algumas polêmicas aí, né? Era sobre se ele não vira muito facilmente um 50-50 ou 40-60, ou seja lá o que for, ou seja, não deixa ninguém ali no meio sem estar amando ou odiando, né? A gente pode falar 8 meses sobre isso, né? Porque tem muitas questões dentro dessa questão. Curiosamente, a tigela quem deixou foi a Tati Bernardi. Aqui, eu roubei a tigela. Isso aconteceu, de verdade. Ela deixou a tigela, escreveu. Mas, primeiro, eu acho que é importante não se filiar a nenhum desses 50%. Né? Óbvio que eu não estou falando dos 50% assim, do pessoal que é democrata e do pessoal que é a favor do golpe. Não, evidentemente eu sou filiado aos democratas. Mas, assim, por exemplo, a questão, você é a favor de piadas racistas ou do politicamente correto? Ou da censura do politicamente correto? Não é essa a discussão. Separar o mundo entre só essas duas opções é burro. Essa é uma questão cabeludíssima, para a qual eu não tenho resposta e para a qual eu acho que ninguém tem resposta. Né? Porque se todo mundo pode falar tudo, então pode ter uma parada nazista. Se a liberdade de expressão for levada até o último, até o extremo, então a gente pode fazer piada racista. Não pode. Mas se a gente pode censurar certas coisas, a gente está censurando. O que a gente vai censurar? É difícil, né? E tem muita gente que fecha com um lado. E aí fica essa coisa burra, né? Assim, assim, a pessoa é a favor do porte de armas
porque o cidadão tem que ter o direito de tudo. É um pacote estúpido, né? Um pacote de raciocínio estúpido. O cidadão não tem o direito de tudo. O cidadão não tem direito de dirigir bêbado. Por que ele vai ter direito de andar armado? Né? Se andar armado também vai matar o outro, igual dirigir bêbado. São questões complexas. E a gente tem esse problema não só do 50% e 50%, mas que tem... Cada lado e cada facção tem seus combos completos, né? Igual o combo do McDonald's. Assim, se você pede o Big Mac, você necessariamente tem que comer as fritas e a Coca-Cola. Então, se você é a favor da descriminalização da maconha, você deve afirmar que a maconha não faz nenhum mal para jovens e você tem que ser a favor de A, B e C. Não é assim o mundo, né? Você pode falar, olha, a maconha pode ser uma desgraça na vida de um jovem, eu sou a favor da descriminalização, contanto eu sou contra o aborto, contanto eu sou a favor do parlamentarismo, contanto eu acho que sei lá o quê, né? A gente não vê muitas pessoas assim, é difícil, eu não sou assim, eu tenho os meus combos completos, mas eu tento sair um pouco disso, porque isso prende o nosso raciocínio. Tem um cara que eu acho que consegue sair um pouco disso, que é um português, chama Ricardo Araújo Pereira, que escreve na Folha, que é um comediante fenomenal, assim. E ele está sempre metido em encrenca, porque ele está sempre tendo atitudes que não cabem no lugar em que ele se encontra, sabe? Então, no meio da esquerda, ele está defendendo o cara de direita que está falando uma coisa horrorosa, mas ele está defendendo o direito do cara falar uma coisa horrorosa. Aí, na direita, ele vai defender o direito do cara mudar de gênero, e aí ele apanha da direita. Enfim, o mundo... Um amigo meu, Fabrício Corsaletti, que falou, que é poeta, falou uma coisa legal. Ele falou, a gente está numa época religiosa. Você está falando dos evangélicos? Ele falou, não, de tudo, a gente está numa época religiosa. Né? Tudo é religião. O veganismo é uma religião, o ateísmo é uma religião, o feminismo é uma religião, o machismo é uma religião. E se qualquer pessoa bota o pé para fora dessa religião, essa pessoa tem que ser cancelada, essa pessoa é uma pessoa horrorosa, essa pessoa não existe mais. Isso é uma coisa atroz, né? Atroz. E aí o que acontece? Aí também mais uma redundância. Então, as feministas estão todas erradas em tudo porque elas são radicais. Aí você já joga todas as feministas e o feminismo no lixo porque uma mulher falou uma coisa, né? Um imbecil escreveu uma coisa na Folha outro dia que o movimento antifascista e o movimento antirracista nos Estados Unidos eram fascistas e queriam transformar o mundo no mundo do Fahrenheit 451, e como se o problema do mundo fosse realmente quem luta contra o racismo, né? Fosse a opressão que os negros exercem sobre nós aqui desta sala, né? Enfim, é cabeludo pra caramba. Eu vou parar de falar, que senão eu não paro de falar. Você alude à formação. Background doméstico. Vocês estão vendo meu background doméstico, né? Tem uma cama desamarrada no background doméstico. Agora eu não entendi. Peraí, você alude à formação. Você agora... Enfim, acho que a pergunta é se houve cursos de crônica ou roteiros. De crônica eu nunca fiz curso. Eu comecei a escrever e fui aprendendo na marra. Roteiros, sim, eu fiz e faço muitos. Porque o roteiro é uma coisa bem diferente da literatura, bem diferente. Existem muitas pessoas que nunca tinham escrito um livro, que tinham outras profissões, e um dia, aos 30, 40 ou 80 anos, sentaram e escreveram um baita livro. Né? O Drauzio Varela, um médico, aos 70 ou 60 anos, senta e escreve Estação Carandiru. Você não precisa ter um curso para fazer isso. Lê, nos ensina a escrever. O roteiro é diferente, porque o roteiro é um texto técnico. O roteiro não é a obra em si. O roteiro é um manual de instruções para 200 pessoas produzirem uma obra. O roteiro vai para uma equipe gigantesca. E você tem que aprender a falar com imagens, né? A falar com imagens, a contar com imagens. Que recursos você pode usar? Como é que você faz com que uma pessoa esteja chateada numa cena e na próxima já tenha feito as pazes?
sem que isso seja forçado. Você faz uma elipse, você faz cenas de céu escurecendo e amanhecendo, você mostra essas pessoas em pequenas cenas, você faz uma cena grande. São questões complexas para as quais muita gente já deu respostas e a gente tem que aprender essas respostas dos outros. Então, o roteiro é uma coisa que eu estou constantemente estudando e lendo, enfim. Dica para iniciantes, Laura. Iniciantes de qual área? Quem é a Laura? Laura. Tem aí a Laura? Eu vou ajudar ela a ligar o microfone, que ela não está... Espera aí. Ela tem 19 anos, Antônio. Já respondi, tem desejo de escrever. A Laura está no quadradinho da Silvia? Estamos juntas na sala ao lado. Ela está... Ah, tem outra sala, que legal. Ô, Laura... Ela está com... Cara, eu acho que assim... 3 dicas. A primeira é uma dica inútil, que é viver, mas aí você não tem alternativa, né? Mesmo que você fique trancada num quarto, você está vivendo. E se você ficar trancada num quarto a vida inteira, você vai ter uma experiência bem particular que vai poder produzir uma boa obra. Embora eu espero que nem você, nem nenhum de nós fiquemos a vida inteira trancados no quarto. E a outra, cara, é ler e escrever. Tem que ler e escrever. Sempre. Um monte. Não parar de ler e escrever. E, curiosamente, eu recebo muitos e-mails e perguntas de pessoas que falam assim: eu adoro escrever, mas não gosto de ler. E eu acho essa pergunta tão esquisita. Eu falo, parece como se um cara falasse: eu quero ser jogador de futebol, mas não gosto de correr. Você tem alguma dica para mim? Talvez seja goleiro, mas mesmo assim você vai ter que correr, né? Então, eu acho que é ler e escrever. E é isso, não tem muito mistério. Então, eu tenho uma dúvida, ou não sei, uma questão. Que eu escrevo muito, né? Eu gosto muito de escrever, só que eu não consigo escrever sobre vários assuntos. O assunto principal sempre é a tristeza. Então, eu queria saber, tem uma dica para eu mudar, assim, para ir para outro assunto, sabe? Mas por que você quer mudar de assunto? A maioria dos escritores só escreve sobre um assunto. 28 livros sobre o mesmo assunto. Continua nesse assunto, se é o assunto que te interessa. Eu acho que a única bússola que você tem na escrita é o seu desejo mesmo, né? O que faz você ter vontade de escrever? Para onde que o teclado te puxa? Eu falo, para onde que a pena te puxa? Mas ia ser uma dica do século XIX. Para onde que o teclado te puxa? Se é a tristeza, escreve sobre a tristeza. Não tem que escrever sobre outra coisa que vai ficar falso. Sim. Acho que é isso. Eu tento escrever, eu estou a fim de escrever. Claro que quando eu tenho encomendas, eu tenho que escrever outras coisas, mas o ideal é que eu escreva o que eu estou sentindo que eu quero escrever. Porque é mais fácil e mais verdadeiro. Né? Antônio, tem alguma vez que te demandam e que você não consegue produzir? Isso acontece? Nossa, tem lá no meu currículo, tem uma mancha, que eu fui para Xangai em 2007 para fazer um romance. E mandaram 13 escritores para 13 capitais do mundo, e eu fiquei um mês lá e tinha que escrever um romance que seria uma história de amor passado em Xangai. E eu nunca tinha escrito um romance e nunca tinha ido para Xangai. Então, você começar o seu primeiro romance sobre uma história de amor passada em Xangai é meio que, né, é começar pelo fim, assim. E aí eu tentei durante uns 4, 5 anos escrever esse romance. Escrevi várias e várias versões, várias tentativas. Ficaram todas horríveis. E aí eu cheguei para o Rodrigo, que é o produtor que me chamou, e falei: Rodrigo, vou desistir disso aqui, cara. Não aguento mais. Aí ele falou: fica tranquilo. E é isso. Sim, tem muitas vezes. E, na verdade, não só trabalhos que não dão certo inteiros, né? Todo texto final
é composto de 10 vezes aquele texto ou 30 vezes aquele texto que não estão naquele texto, né? O que sobra na página é talvez menos de 10% do que você escreveu, né? Você fica reescrevendo. Escrever é reescrever. Então, por isso que é ativo às vezes, porque você está sempre diante de uma coisa feia, até acabar. Eu acho até que eu escrevo crônica porque eu sou ansioso. Eu não conseguiria, num romance, ficar 3 anos diante de um trabalho mal feito, sabe? O romance, você vai avançando, ele vai ficando cada vez mais esquisito, mais estranho, você não sabe para onde vai. A crônica, você no mesmo dia sai de um lugar e chega no outro. E o roteiro também. O roteiro você faz um mapa antes, que é a escaleta, que é um mapa de onde você quer chegar e por onde você passa. Então, é uma coisa que dá um bom trabalho para ansiosos. Já o romance, não. Entendi, bom. Obrigada. Eu posso falar? Posso falar ou tem palavra? Não, pode falar, Carla. Eu ia te chamar porque tinha um comentário seu aqui um pouquinho antes. Não, Antônio, voltando na imagem que a Sandra trouxe do relojoeiro e do estivador, e você se coloca como um fazedor de empadas, né? E eu fico pensando assim, quem sou eu para falar que você não é um fazedor de empadas? Acho que se você se autodenomina assim, tudo bem, estou respeitando, mas que eu fico pensando assim que você tem uma sensibilidade na escrita, né? Eu acho que sim, você pega coisas pequenas para falar do grande, mas é de uma forma com uma sensibilidade tão grande. Por exemplo, o seu livro Nu de Botas, eu acho que é uma coisa assim, é maravilhoso, né? Assim, eu gosto muito do seu trabalho, mas esse livro especialmente, eu fiquei pensando assim, quem nunca passou por tudo isso que você descreve lá, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que você se aproxima mais de um relojoeiro, enfim, né? Apesar de respeitar a sua autodenominação como fazedor de empadas. E eu fico pensando que eu acho que é essa sensibilidade que você tem na sua escrita que facilita, né, essa identificação do leitor com os temas que você traz, né? A última coluna sua no domingo, né, a semana passada, que você fala de estar com as crianças nessa coisa do ensino remoto. É brilhante aquele texto, né? Eu mandei para muitas pessoas, que eu falei, nossa, isso aí explica tudo que a gente está vivendo, né? Não só das crianças, mas estar no Zoom e não poder identificar todos os sinais, aquilo que você trouxe no texto é maravilhoso. Então, eu queria comentar que eu acho que você está mais para um relojoeiro do que para um fazedor de empada, com todo o respeito que eu tenho pelos fazedores de empada, não é isso, mas é que eu realmente acho que você tem uma sensibilidade ímpar para trazer os temas que você traz. Parabéns pelo seu trabalho, eu sou fã total. Muito, muito obrigado, Carla. Eu queria só dizer que por trás da minha suposta humildade tem um truque. Porque eu falei que eu faço empada, mas eu não disse em quão alta conta eu tenho empada. É isso. Por que empadas? Porque eu acho que é empada no sentido de que não é... A crônica é um texto pequeno, né, em primeiro lugar. Ela não é do ponto nutricional de grande valia, né? Ela não é uma refeição completa, com todas as fibras e os carboidratos e as proteínas, blá. Ela é algo que mata um desejo, né? Ela é algo que vai ela é um agrado, mais do que nutrição. Por isso que eu acho que é uma empada. Mas, dito isso, eu não acho que o agrado seja menor do que a nutrição. E aí que está a falsa humildade. Mas, poxa, obrigado. Mas quanto à crônica do domingo passado, a minha empada estava instalada em cima de um grande restaurante, porque aquela crônica era em cima de uma matéria do New York Times, né? Então eu apoiei minha empada no todo do Fasano ali. Essa matéria do New York Times era genial, que era uma matéria que era por que o Zoom enche o saco. E
Aqui está mais fácil, porque aqui a gente está falando cada um de uma vez, mas o que a matéria falava era que cada um tem uma conexão. Então, o tempo das respostas não é igual ao tempo de uma conversa. Numa conversa, você fala e você sente como se jogasse uma pedra no lago, né? Você faz a piada e todos os rostos... Né? Você fala um negócio que você está indo para um terreno perigoso, né? Você fala, aí porque as feministas... Aí você já vê as pessoas dizendo assim, aí você já vai retraindo. Aqui, cada reação vem com 2 ou 3 segundos de diferença. Então, a pessoa fica meio perdida, né? É um narciso com um espelho aqueles de circo, né? Um engorda, um emagrece, então tem uma pessoa rindo, uma pessoa fechando a cara. Isso era o que dizia a matéria do New York Times, e as psicólogas e tal. Então, por isso que numa conversa com esse número de pessoas, se a gente estivesse numa conversa, numa reunião, a gente não ia ter que ficar falando, desculpa, não, fala você, não, fala você. Né? Numa reunião de Zoom, você passa metade do tempo falando assim, não, fala você, não, fala você. A gente não consegue ver. Né? Numa reunião, numa mesa, você vê a hora que você pode falar, todo mundo vê. É uma coisa uma sintonia social muito fina, né? Mas isso é o New York Times, isso não sou eu. Eu dava até o link lá. Parece que não estava funcionando o link, inclusive. Mas você está participando de muitos Zooms? Muito Zoom. Todo dia, tudo que tem de reunião virou Zoom, né? Mas você está falando, como você está falando para a gente, tem gente que quer te ouvir assim, ouvir o que você está pensando, ou tipo essa conversa, ou é só reunião de trabalho? Não, às vezes, não tem muito, mas tem algumas pessoas que querem me ouvir, não muitas. Mas é muito mais conversa de trabalho, reunião. Às vezes tem 3, 4 Zooms por dia. E posso perguntar? Claro. Tem fila, Silvia? Não, você vai entrar na minha... Não sei se já perguntou, mas durante a quarentena você se sente mais criativo com tantas emoções que a gente está vivendo? Ou não, essa mudança de rotina, a gente tem que se adaptar para você, né? Porque tem gente falando que está mais difícil de criar, né? Tem gente falando que tem tanta coisa para escrever ou não. Assim. Não me sinto, eu sinto menos criativo. Eu não sou muito da escola sofrimento de literatura, assim, sabe? De que a loucura é criativa, as drogas são criativas, o sofrimento é criativo. Não é. Qualquer pessoa saudável e feliz produz melhor do que uma pessoa infeliz e alcoólatra. Eu acho que, claro que se a pessoa passa por uma experiência radical e depois se recupera e consegue contar, mas aí não é porque ela está sofrendo, é porque a experiência é grandiosa e foi a saúde dessa pessoa que produziu a obra, não foi a doença. Eu estou de saco cheio, como todos vocês, assim, e tem os filhos em casa, né? E tem uma demanda infinita deles, e tem trabalho, enfim. Eu acho que também tem uma outra coisa que é aquela coisa da ideia no chuveiro, né? Que é quando você para de pensar, quando o córtex frontal desliga e você vai fazer outra coisa, aí todas as sinapses são feitas atrás. Plim! E nesse ambiente que a gente está, nunca desliga o córtex frontal. A gente está o tempo inteiro analítico, o tempo inteiro né, pensando, tentando raciocinar, tentando desvendar, tentando... Tem um momento de relaxar e não tem momento do chuveiro. Então tá ruim. Eu acho que é nesse sentido que eu estava falando quando a gente falou no começo do excesso de luz, né? Que essa coisa que não tem esse descanso, não tem uma parada. No entanto, eu fico pensando assim também, Antônio, que trazer, quer dizer, tem um desafio que é, o pessoal estava falando dos seus leitores, né? Quem é esse seu leitor, para quem você escreve? Porque eu fico pensando que também
falar do saco cheio, em alguma medida, de todas as dificuldades, é também dar voz, né? Aquilo que isso a crônica faz bem, né? Ela faz esse recorte, ela dá voz para algo que circula, mas que está, eu fico pensando que especialmente no confinamento, muito cerceado, né? Porque você vai falar com 2 ou 3, você estava falando do Zoom, né? Agora, se você convidar uns amigos para tomar uma cerveja pelo Zoom, eles vão te matar, porque ninguém aguenta mais fazer tanta reunião de trabalho e ficar na plataforma o tempo todo, né? Então, isso tem também essa possibilidade de dar vazão, né? De dar voz, né? Que é a função, eu acho, da arte, de modo geral. Né? Eu acho que um elogio que eu gosto de receber como escritor eu sempre pensei isso, mas eu nunca consegui falar. Porque eu acho que o escritor não é alguém que tem ideias originais ou alguém que pensa diferente. É só alguém que tem uma habilidade quase de carpintaria de botar no papel aquilo que todo mundo sente. Se o escritor fosse uma mente excêntrica, ele não teria leitores, né? Porque quando um livro é bom, você se reconhece. Não importa se você está lendo uma história de um curdo no Afeganistão ou se você está lendo uma história da China do século XIV, não importa. O que toca você naquela história é algo que você conhece, né? Você fala, olha eu ali, né? Olha eu aí. Então, eu acho que o escritor é o cara que consegue botar no papel o que todo mundo sente, ou que bastante gente sente. E eu acho que então é isso. E a crônica tem essa obrigação, mais do que outras coisas, né? É trazer temas. Então, isso é uma coisa curiosa também, que é assim, as crônicas que fazem mais sucesso no jornal não são as que vão parar no livro. As que fazem mais sucesso no jornal são as que tocam em tema quente. Qualquer crônica que eu fizer, ou que qualquer um fizer sobre aborto, vai ficar entre as 5 mais lidas da Folha no domingo. Por quê? Porque é um tema bombástico, porque todo mundo tem opiniões muito apaixonadas, com razão, sobre o assunto, né? Um lado vê isso como uma violência contra a mulher e um lado vê isso como violência contra o feto. Então, a crônica pode ser medíocre. Então, as crônicas que vão parar no livro, às vezes, são as que fazem menos barulho. É a crônica da tigela, sabe? Da crônica do detalhe. E também, muitas vezes, as crônicas que fazem barulho são de temas que somem. Imagina uma crônica sobre o Joesley. Então, no Laços da Heloísa, né? Que está o Antônio Prata. Mãe, você está no Viva Voz. Oi, Raquel. Tudo bem? Tudo bom? Mãe, você está no Viva Voz. Tá bom. Desculpe. Verdade, Raquel. Um grande abraço a todos. O Léo está aqui também. O Léo também. Oi, Léo. Já falei de vocês. Olá. Eles não estão te vendo, só estão te ouvindo. Então tá bom. Mãe, você ouviu? O pai, ele elogiou vocês. Você ouviu? Chegaram a ouvir? Eu ouvi-lo. Tá bom. Eu ouvi. Bom. Beijo. Estou ouvindo aqui. Beijo. Tchau. Desculpa. Imagina. Então, o que eu estava falando? Nada que faz barulho e o que não faz, né? Então, tem esse problema também de você querer agradar os outros no texto e querer fazer barulho no jornal. Porque você fala de coisas que não sobrevivem, né? Faz muito barulho na hora e não sobrevive depois. E também, desculpa, é só uma coisinha aqui. Essa também é uma questão filosófica, que é assim, clássico, por definição, é o que permanece, né? E para permanecer, ele tem que continuar fazendo sentido em várias épocas. Isso é um mérito muito grande, né? O cara que escreveu um negócio para os gregos, e que eu leio hoje aqui no meu apartamento, no século XXI, entendo e me emociono, é muito impactante. Mas por que isso é necessariamente melhor do que uma piada muito genial, ou uma coisa pungente, muito genial, que só faz sentido com 3 elementos que só duram essa semana? Né? Por quê? Isso vai desaparecer, e vai desaparecer no ar. Por que o que sobrevive é mais... não tem nenhuma coisa intrínseca a isso. A qualidade literária do que sobrevive e a qualidade literária do que desaparece.
a não ser que o outro sobrevive. Não sei, é uma dúvida que eu tenho. Tem algo... Posso perguntar? Pode. Quem é? É Carla. Não tem ninguém na fila? Não, pode falar. Que eu saiba. Ô, Antônio, eu queria saber se para escrever tem que ser corajoso, tem que ter muita coragem para escrever, porque você põe a cara, né, para bater, enfim, até em cima disso que você estava falando agora. Assim. Tem que ter coragem? Eu gostaria de dizer que sim, mas acho que tem que ser covarde. O Fabrício, que é o meu amigo poeta que eu já citei aqui, ele é de Santo Anastácio, no interior de São Paulo. E ele tem um tio lá que é um cara super ogrão, assim, caipira, que um dia num churrasco chegou para ele e falou: ô Fabrício, não entendo aí que você fica aí fazendo poesia, peça de teatro, livro. Quer falar, fala na cara. E eu acho que esse cara falou uma coisa muito profunda, sabe? Se eu tivesse coragem de falar na cara, eu talvez não escrevesse. O escritor é um certo amargurado, é um ressentido nesse sentido, né? Um cara que não é capaz de ir lá e botar o dedo na cara do grandão e falar: agora você vai ver o que eu vou falar para você, seu filho da mãe. E fica corroendo aquilo na cabeça e vai para casa e escreve, né? É uma vingança covarde a literatura. Acho isso mesmo, acho isso sinceramente, assim, eu acho que é o contrário do heroísmo. O herói vai e faz, sabe? O herói vai e resolve. O escritor fica lá, pipipi, falando que isso, que aquilo, que devia ser assim, que devia ser assado. Eu estou ignorando aqui o Zé Luiz, que falou sobre o Céline há horas, que eu não li o Céline. E eu estava esperando que as perguntas fossem jogando o Céline para cima, até que o Céline sumisse, eu não tivesse que admitir. Ninguém faz mais pergunta por escrito, eu tenho que admitir para o Zé Luiz que eu não li o Céline e é uma falha. Você está sem áudio, Zé Luiz. Zé Luiz, você não quer comentar? Você não quer ligar aí seu microfone? Está sem áudio. Está sem áudio? Eu não consigo, porque eu não consigo ativar o dele aqui. Mas você escreve aí. Você quiser escrever? Escreve aí, ignorantão. Quem quer fazer a pergunta? Gabriel? Eu queria fazer uma pergunta, Antônio, que é o seguinte: você é isso, como já foi falado, estamos num momento bastante polarizado, né? E você já assumiu publicamente que é um meio intelectual meio de esquerda. E eu queria saber, porque assim, confesso que nos bares ruins que eu frequento, as pessoas... Você frequentava? Eu frequentava? Não, continuo frequentando por Zoom também, né? Cada um com a sua cerveja. Mas, enfim, eu nunca... Eu acho interessante esse lugar que você fica, que é você é abertamente um defensor da esquerda, ao mesmo tempo que você não passa pano para tudo que a esquerda fizer. A crítica à esquerda fica... E uma crítica satírica, inclusive, à esquerda fica perceptível, né? E eu acho que... Eu não sei, eu nunca vi te cancelarem. Eu não tenho amigos que te cancelaram. E aí queria entender, você já se sentiu cancelado? Você já foi cancelado? Talvez eu não conheça isso. Eu queria entender o que você usa do ponto de vista de artifício cômico mesmo para conseguir esse lugar do sátiro que consegue fazer a crítica sem ficar sem lugar também, assim, sabe? Uma crítica de dentro do movimento, assim. Bom, primeiro eu tenho que admitir, Gabriel, que eu já não sou mais tão meio intelectual, meio de esquerda. Esse é um texto que eu escrevi com 20 e poucos. Eu já sou meio burguês, meio social-democrata. Estou aqui falando do meu apartamento em Genópolis e trabalho para a Globo. Os bares ruins que eu frequento já são na Vila Boim, então eu tenho que ser honesto com você. Mas, de dentro do IC Bistrô, eu continuo defendendo as bandeiras que eu defendia, enfim.
Eu tenho um monte de birra com a esquerda e brigo com a esquerda e apanho da esquerda, mas é a minha formação e no fim das contas, por mais que eu discorde com um monte de coisa, né, quando entrar a guerra civil, não vai ser nas trincheiras bolsonaristas que eu estarei. Mas eu fui cancelado com a sorte de ser cancelado antes do termo cancelamento existir. Eu fui cancelado pelas feministas. Ai, meu Deus. Eu pisei numa casca de banana, mas foi em 2011. Porque quando começou essa coisa, os hashtags, né? Teve primeiro meu primeiro assédio, teve meu inimigo secreto, teve uma coisa na Folha que era os colunistas homens cediam as colunas para as mulheres. E eu estava dentro de todos esses hashtags. Então eu estava achando que eu fazia parte do movimento. Estava assim, há uns 3 meses, 4 meses que eu estava lá, colaborando, dando share, cedendo espaço, tal, achando que eu fazia parte do movimento. E aí começou o meu inimigo secreto. E quando começou o meu inimigo secreto, eu comecei a ver amigas minhas lavando umas roupas sujas com ex-namorados e com amigos meus. Eu comecei a ver uma coisa que não me parecia o feminismo. E só essa frase aqui, não me parecia o feminismo, se puser entre aspas e puser na rede social, já vai me cancelar para sempre. Homem branco, hétero, cis, diz o que é feminismo e o que não é feminismo. Enfim, e aí eu falei, eu acho que está saindo um pouco do tom isso aqui, eu estou vendo umas coisas esquisitas. E daí aí eu fui cancelado. Foi engraçado isso, que assim, porque eu falei isso, em vez das pessoas falarem assim, Antônio, você falou uma coisa idiota, não é nada disso. As coisas eram assim, eu li Nu de Botas e gostei, nojo de mim mesmo por ter gostado desse cara um dia. Nojo de mim mesmo por ter gostado desse cara um dia porque discordou de uma coisa que eu falei, né? Essa coisa retroativa, assim. Então, se você pisa na bola aqui, você deve ser eliminado da face da terra, parará, parará. Eu, cara, assim, eu tomo cuidado, bastante cuidado para não falar bobagem. Mas se eu sei que o que eu estou falando vai fazer barulho e não é bobagem, eu falo mesmo, sabe? Eu falo e dane-se. Que venha o que for. Assim, o problema não é você ofender as pessoas. Tem gente que tem que ser ofendida, tem movimento que tem que ser ofendido. A história não avança sem ofensa. A agressividade é importante. O problema é você ofender pessoas que não merecem ser ofendidas, né? O Bolsonaro tem que tomar sopapo. A mãe do Bolsonaro não tem que tomar sopapo, né? Não é para bater em velhinha. Então, eu tomo cuidado para isso, para não falar besteira. Mas se eu acho que o que eu vou falar faz sentido, eu falo. E daí que me cancelem, e daí que batam, e daí... Eu não me dói mesmo, não me dói apanhar seguro do que eu estou falando. Pelo contrário, eu fico feliz, sabe? Eu falei, tirei da garganta, batam. Claro, no sentido metafórico, né? Me baterem de verdade, vai de qualquer jeito. Agora, se eu falo uma bobagem, sabe? Se eu falo um negócio que fere alguém ou pessoas e que é bobagem, aí eu fico arrasado, porque aí é horrível. Você fala, cara, eu dei um tiro de canhão aqui, né? 300 mil pessoas, ou na televisão 60 milhões de pessoas vão ver isso aqui e é ruim, e é um saco. É um saco. Mas calma, Gabriel. É uma dose de coragem, né, Antônio? Não tem você fala, é uma puta dose de coragem, porque é isso, vão bater mesmo. Eu não sei se é coragem, porque não é assim, até convicção. O termo linchamento virtual, que houve antes do cancelamento, havia esse tempo, linchamento virtual. E o Gregório do Vivier escreveu um texto falando assim, olha, não usem esse termo linchamento virtual, porque linchamento é um negócio muito sério. E quando 6 mil mulheres falaram para mim no Facebook que eu era imbecil, isso mudou na minha vida.
Nada, eu continuei morando numa casa bonita, com os meus filhos, e continuei com cervejas artesanais na geladeira, e meus amigos continuaram gostando de mim, né? Isso não é real, não é pesado, não é um monte de gente te chamando de imbecil na internet. Coragem né, é sair na rua, no Jardim Miriam, à noite sendo preto, né? Isso é coragem, assim, não vejo isso como coragem. Não é um risco. Realmente, que risco é esse? É risco de durante uma semana as pessoas do movimento quilombola não gostarem de mim? Isso não é risco nenhum, né? Eu tenho uma pergunta que voltando um pouco para a nossa área, que a gente teve uma conversa que eu achei muito interessante e que eu acho que, de alguma forma, você é um formador de opinião. Então, eu queria saber sua opinião aqui, quer dizer, que você compartilhasse o que você, assim, que não tem a ver com com crônica que a gente escreveu, mas que você pode escrever uma crônica sobre isso, que já te perguntaram, e que eu sei que você está, como fala, também está engajado nisso, na escola. Como para você está sendo a experiência da educação virtual e o que você pensa sobre isso dos seus filhos, que você tem filho de 5 e 7 anos, né? A gente conversou um pouco sobre isso e eu achei o seu posicionamento muito interessante. Então, achei que vale aqui, como muitos de nós somos educadores e psicanalistas, e eu acho que a sua posição como pai, como uma pessoa que pensa e que forma opinião, talvez fosse legal de ser dita aqui. Nossa, Elo, eu só resmunguei, eu só reclamei. Não, mas você também deu uma opinião do que você achava. Assim... Eu acho que assim, teve uma reunião da escola, depois de 3 meses já de educação virtual, teve a primeira reunião com todos os pais. Os pais estavam muito putos com a escola, porque não estavam conseguindo alfabetizar as crianças, não estavam conseguindo ensinar conta de mais e de menos, não estavam achando que aquilo funcionava. Eu fiquei muito surpreso com o fato de os pais terem a esperança de que aquilo fosse funcionar, porque em um momento eu tive a esperança de que aquilo fosse funcionar. Aquilo é o melhor que a escola pode fazer, é óbvio. Acho que a escola está sendo fenomenal, as professoras estão mandando aula, apostila, jogos, são ferramentas incríveis. Mas é óbvio que eu não vou ensinar essas crianças, eu não sei, e não rola. Teve um dia que tinha uma pergunta para minha filha de 6 anos, que ela me chamou e era: quanto é 20 menos 30? E eu fiquei meia hora tentando explicar número negativo. E eu não tinha ferramenta, porque até então os chocolates funcionavam. Você tem 2 chocolates, Olivia, mais 3 chocolates, conta. Agora eu não conseguia falar: você tem 20 chocolates, tira 30 chocolates. E eu fui ficando nervoso, ela foi ficando nervosa. Eu fui me achando burro, ela foi se achando burra, foi dando um crepe, a gente brigou. Depois eu fui ver que a pergunta era: risque com X as contas que vocês não sabem fazer. Era só para fazer essa conta esquisita, só para ela saber que existia aqui. Mas, enfim, eu falei com um amigo economista, tem um amigo meu economista, que desde que eu falei isso para ele, quase todo dia ele me dá um exemplo. Ele fica pensando em exemplos de como é que eu posso ensinar para minha filha isso e tal. Mas é até um pouco reconfortante que o ensino à distância não funcione. Porque eu sou tão fã do ensino presencial, eu acho tão perigoso essa ideia de que a gente não deve ter uma classe, que a gente não deve ter uma roda, que a gente não deve ter todo mundo junto lá, né? A ideia de que o professor é inútil, a ideia de que um programa do Google vai ensinar as crianças, eu acho isso tão distópico que é um alívio saber que a gente não está nesse ponto ainda. Então, eu tô tomando para mim que esse ano é perdido para as crianças na escola, perdido, e que o ano que vem a escola vai ter que fazer tudo de novo e ensinar quem não sabe escrever, e enfim, não sei, vamos ver como é que eles terminam o ano, mas eu nem consigo dar todas as lições, eles fazem tipo metade das lições, eu trabalho para burro, a Júlia trabalha para burro, então a gente dá quando dá e
enfim, é isso. Eu acho que foi o que você falou, mas eu achei esse depoimento interessante do seu 20-30, que a gente fica enlouquecendo e também soube que a sua escola também, porque agora está com uma briga, porque as escolas particulares querem voltar antes das escolas públicas, daí eu vi um posicionamento bacana da escola dos seus filhos, daí eu fiquei pensando que talvez... Qual foi o posicionamento? Foi que depois acho que daí foi que eles pretendem voltar junto, que eles acham que é injusto, que vai aumentar a diferença social. Você não participou da reunião de pais da escola? Essa não. E daí assim eu vi muita gente elogiando, porque daí eu lembrei de você e achei que de repente a sua fala vai de encontro com isso também, né? Eu fico muito feliz com a posição social da minha escola e muito triste com a posição íntima como pai. Quer dizer que vai demorar mais. Estamos todo mundo sofrendo nessa quarentena, né? Fala, Ziggy. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe que a gente é vizinho, né? Eu já sofri muito ali nos bares da Vila Boim também. E hoje eu daria qualquer coisa para eles estarem abertos. Eu era feliz e não sabia, né? Mas tudo bem. Tem tanto talento na televisão brasileira, você é incluso, mas tem ótimos diretores e tal. Por que você acha que a televisão brasileira é tão ruim? O que está faltando em televisão brasileira? Se a gente tem tanta qualidade, se a gente tem tanto talento, a gente tem dinheiro. A Globo pagava muito bem. Acho que tem várias... Nunca faltou verba, nunca faltou nada e a qualidade do produto final é péssima. Você que está dentro, eu queria saber. Eu acho que, assim, a questão é que o produto final mais valioso da dramaturgia brasileira sempre foi a novela, né? A novela é o que dá mais dinheiro na televisão brasileira ainda hoje. Então, foi na novela que a maioria das pessoas se concentrou. E a gente faz novela muito bem, né? Ninguém faz novela desse jeito. Se você gosta de novela ou não, aí já é um outro assunto. Também não acho que a coisa que eu mais gosto seja novela. Mas eu acho que a novela roubou muitos talentos que poderiam ir para outros lugares. Tem uma outra questão que eu acho que do intelectual brasileiro, do artista brasileiro, né? No Brasil vingou a ideia de cinema novo, de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, que significa nenhum roteiro, né? Significa o artista é um gênio, o artista faz, dane-se o público, não me importa o público, o que importa é eu botar minha genialidade na tela. Então, vingou um tipo de cinema na elite artística brasileira, vamos dizer assim, que é o cinema de autor francês. Então, teve um caminho ali que, em vez da gente ir tinha a pornochanchada e o cinema novo. A pornochanchada meio que acabou, ou virou esses filmes do Paulo Gustavo, Se Eu Fosse Você, parará. E o cinema novo foi dar nesse cinema de autor, que é um cinema muito de nicho. E teve um desprezo pelo roteiro no Brasil. O roteirista brasileiro é muito ruim, né? Compara o cinema brasileiro com o cinema argentino, com o cinema chileno, com o cinema uruguaio. O metrô de São Paulo transporta 2 vezes a população do Uruguai todo dia. E eles têm filmes melhores que os nossos, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o desprezo que a gente sempre teve pelo roteiro. E o desprezo que a gente tem pelo roteiro tem a ver com uma questão brasileira do desprezo do trabalho manual, uma coisa de Sérgio Buarque de Holanda, assim. A gente é o mundo do intelectual, do bacharel, do que pensa, do diretor, do gênio. Roteirista é carpinteiro, entendeu? O Scott Fitzgerald foi levado para Hollywood e foi uma catástrofe. E aí o Billy Wilder falou, precisavam de um encanador e contrataram um escultor. E eu acho que essa frase do Billy Wilder mostra um pouco do desprezo que os artistas têm pela hidráulica. Sim, precisavam de um encanador. O roteiro é hidráulico. É você saber que pressão você tem que botar na emoção da cena 2 para que na cena 18 esse amor jorre. Como é que a gente faz aqui para fazer com que esse ódio daqui... Qual o tamanho da caixa d'água de ódio que tem que ter para esse ódio se disseminar para 18 cenas aqui? É hidráulica. E o brasileiro tem preconceito com trabalhos manuais, com trabalhos físicos, e
Então, acho que é isso, a gente ficou para trás, mas tá recuperando. De 10 anos para cá, tem um enorme esforço brasileiro de estudar roteiro. Tem muito curso sendo aberto, muita gente estudando, muita gente lendo. Tá ruim ainda, concordo com você. Assiste as séries brasileiras do Netflix, são ruins. A maioria é ruim, tem pouca coisa boa. Mas a gente vai aprender. Eu pelo menos, espero aprender. Estou estudando bastante. Queria fazer uma pergunta também para o Antônio. Você falou do Brasil e o Zig perguntou sobre a televisão e você falou de cultura. Eu confesso que eu nunca pensei muito em termos de Brasil, assim, né? Para mim, sempre arte foi arte, política foi política. Eu sempre tendi a um universalismo meio ingênuo, assim. Mas nos últimos tempos está difícil não pensar em termos do Brasil, né? O Brasil é uma espécie de um laboratório de vanguarda da barbárie nesse momento, assim, né? O Brasil pela primeira vez está na frente em alguma coisa. Então está difícil não pensar em termos desse país, né? Eu queria saber de você o quanto você falou aí de uma certa formação cultural brasileira e tal. Eu queria saber de você se para você Brasil, entender o Brasil é uma coisa importante. Porque é como o Caetano falou em algum lugar, né? O Brasil é um lugar que ele tem o carnaval e o fascismo juntos, assim, né? Historicamente, sempre tem as duas coisas. A arte, a música, a alegria e a ignorância, a violência, né? Essa pulsão de mortes. O brasileiro agora está mais evidente, trabalha com isso tão bem, né? E isso tem me fascinado ultimamente, né? Essa dupla potência brasileira para o pior e para o melhor, assim. Eu queria saber se isso é uma coisa sobre a qual você pensa em termos de Brasil. Cara, agora esse é o momento que você tem que resistir à falsa ilusão do microfone, assim. Você está aqui com o microfone, daí você já... O Brasil é o seguinte, vou falar o que é o Brasil. Eu penso nisso o tempo inteiro, cara, mas né? Eu penso um monte de coisa, tem um monte de dúvidas e um monte de... Eu concordo com você que a gente está na vanguarda. Nunca o Brasil foi tanto país do futuro como agora, né? Tem o Trump, tem o Erdogan, tem o Orbán, mas ninguém tem o Bolsonaro. Ninguém tem o Bolsonaro. E eu acho que talvez seja um fim trágico e luminoso. Nós seremos os mártires da humanidade. Nós destruiremos um país para mostrar ao mundo o que acontece se você for nessa direção. Né? Nós somos o Messias. Nós seremos crucificados em nome da paz mundial. Nós desnudaremos o Trump. Né? O Bolsonaro vai mostrar o que é o Trump. O Bolsonaro vai mostrar para a Hungria o que acontece. Para a Polônia, para a Itália, vai tirar o Salvini. Né? Eu acho que... Eu tenho essa esperança. A esperança que nasce da profunda desesperança. Que é assim... É tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que é bom. Se ele fosse inteligente, né? Se ele fosse inteligente, ele ia capitalizar, ele ia manter o Mandetta, ele ia liderar o negócio contra o Covid, ele ia arrumar a economia, ele ia pegar esse centrão lá no comecinho, ele ia tocar o terror, a gente já ia estar todo mundo na cadeia agora. Mas ele é burro, ele é horrível, assim, ele... Sei lá, já tô falando, Brasil é o seguinte. Mas não tem como escapar, né? Então, acho que a gente está chegando no final, né, no nosso tempo. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Então, eu queria fazer uma, Antônio. Assim, primeiro, acho que é muito bom essa conversa com você. Acho que você tem essa leveza, né, diante das coisas pesadas. Mas, assim, se fosse possível para você, o cronista ou o roteirista, assim, escolhe algum tema sobre o qual você queira falar. Qualquer coisa. Pode escolher. O que você escolheria? Sobre o que você falaria? Olha, eu tenho essa sorte
né? Eu faço isso toda semana. Eu escolho toda quinta. E agora eu não escolhi, mas caiu no meu colo esse roteiro que eu estou fazendo para as Fernandas, que não poderia pensar em nenhuma ideia mais legal do que escrever agora um roteiro para Fernanda Torres e Fernanda Montenegro fazerem mãe e filha. Acho que é a coisa mais... No sítio. Que? Que elas estão numa quarentena num sítio, né? Esse é o roteiro. Sítio. E o Andrusha Waddington vai filmar. Eu não consigo pensar em nada mais legal do que isso. Mas eu fico muito, muito surpreso que você fale de leveza. Eu acabei de falar que o Brasil vai pegar fogo e nós seremos o exemplo do mundo na tragédia. O que eu estou falando assim, é que você fala de um jeito leve sobre algo que a gente já sabe. O peso já está na gente. Eu acho que é um pouco do... Eu acho que tem uma leveza que, assim, a gente poder rir da gente, numa certa medida, é leveza nesse sentido, né? Não da alienação, de você não entrar em contato, mas é de você também poder se reestruturar a partir disso também. Né? Porque se a gente ficar num discurso melancólico e depressivo, então acho que a gente tem que rir para poder ganhar essa energia. Eu falo de uma leveza que fala na cara. Você diz que você não vai lá e fala na cara do grandão, você fala com o teu texto. Né? Quando você fala, quando eu dou risada do que você fala, você está falando na minha cara do que está acontecendo. Né? Está mostrando, né? Colocando o dedo na nossa cara, de alguma maneira. Isso tem uma leveza no bom sentido, né? Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Eu acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que poder rir da gente em alguma medida, né? Para poder olhar para o erro sem achar que isso nos paralisa e que nos impossibilita. Né? Então, acho que tem essa coisa do palhaço, né? Do clown, do humor, daquilo que a gente pode levar no sentido de transformar, não de ficar preso Quando a gente falou da sombra, né, quando a gente abriu o encontro de hoje falando daquilo que está na sombra, não é daquilo que está invisível, mas daquilo que exige um certo tipo de visão. Né? Para olhar no escuro, o nosso olho se adapta. Né? A gente tem uma mudança das células que estão ativas do ponto de vista fisiológico. E a gente precisa olhar para essa sombra para poder não ficar ofuscado por isso, por essa angústia de que vivemos uma pandemia, que estamos paralisados e que temos o Bolsonaro no governo, isso nos impede de qualquer coisa, né? Então, é nesse sentido que eu falo da leveza, da possibilidade da gente falar de outras formas sobre o que está acontecendo, né? E acho que isso é tão importante quanto, senão a gente fica paralisado, a gente fica ofuscado por essa intensidade desses eventos, né? Acho que isso que é algo que a gente precisa brincar um pouco com o claro e com o escuro, né? Com olhar, fechar os olhos para a luz e olhar para o que não está tão iluminado assim. Mas eu também acho, Silvia, que, Antônio, que você fala da tragédia com certo humor. Quando a gente lê o seu texto, ele pode apresentar uma grande situação difícil, horrorosa, mas a forma como você fala não deixa a gente, tipo, algumas vezes eu leio algumas coisas, me dá falta de ar, me dá angústia, mas o seu você consegue olhar do que está falando, ver a gravidade e dar risada. Mas essa é a função da comédia, né, Elô? Ela não serve para nada se ela não for para falar do trágico, né? É o que a Silvia está falando, é para isso que a gente ri, a gente tem que rir do que dói. Se a gente for rir do que não dói, não precisa rir. Né? O riso é um remédio, né? É uma terapia. Assim. Então é isso, eu tento... Por isso que eu falei que vem da covardia. Vem da covardia. No bom sentido, eu falo da covardia no bom sentido, não tem nada de errado com ser covarde. Né? O humor é uma espécie de ressentimento. Né? Você pega o que dói e transforma numa coisa que é deglutível. Né? Acho que é isso que... Pelo menos o que eu leio quando eu leio humor, é isso que eu busco na comédia, né? E uma última pergunta, você tem, quer dizer, porque a gente está terminando, né? Você tem alguma indicação, por exemplo, você está sendo roteirista, que você vai buscar e que você gostaria de indicar para a gente como série de bom roteiro, ou como um livro que te inspirou, que te inspira, algum autor em específico? Claro que são vários, mas que você
gostaria de recomendar para a gente, que você falou, olha, isso fez parte da minha formação, isso me ajudou a me tornar o cronista e o roteirista que eu sou? Olha, série é impossível, porque tem muita série boa, né? E todo mundo vê, então série não precisa. Agora, livros, tem 2 livros básicos de roteiro, que chama Story, de um cara chamado Robert McKee. Em português também chama Story, o título é em inglês, mas tem traduzido em português. Tem outro chamado A Jornada do Escritor, de um cara chamado Christopher Vogler. Tem o texto A Poética, do Aristóteles, que tem 40 pagininhas. É das coisas mais curtas que você pode ler e citar num jantar e impressionar todo mundo. Por que Aristóteles na Poética? Foi meia hora de leitura. Manda essas dicas para a gente, é importante. Eu vou fazer esse texto. Textos curtos para arrotar erudição. A Poética de Aristóteles é o melhor dele. E tem um outro da companhia, que são as entrevistas do Truffaut com Hitchcock. Eu acho que esses são os 4 livros fundamentais assim, do roteiro. Lendo esses 4, você já vai ter um bom panorama de isso vale para algumas pessoas que depois estão nessa busca e, de repente, a gente pode dar essas dicas que você falou. Bom, gente, primeiro assim, então, Antônio, muitíssimo obrigada pela disponibilidade do seu tempo. Assim, a gente sabe que você está ocupadíssimo, requisitadíssimo, né? E pôde estar com a gente hoje. Acho que foi muito interessante essa conversa. Queria dizer para todo mundo, a gente gravou e depois para as pessoas que participaram, a gente pode disponibilizar, porque eu acho que é uma fala que vale a pena a gente ouvir várias vezes, né? E, enfim, agradecer. Algumas pessoas deixaram aqui algumas coisas no chat, agradecendo a sua presença. A Conceição Cabrini, uma professora que foi durante muito tempo professora e assessora do Gracinha na área de História, falando que é sua leitora, leitora assídua das suas crônicas, agradecendo muito a sua presença. E a Silvia Wolff, junto com a Laura. A Laura é uma das meninas que esteve conosco lá nesse núcleo que eu tenho, que o Pablo trabalhou comigo na Babel. E a Laura é uma menina que busca esse lugar da escrita, então ela agradecendo muito. Antônio, obrigada por seus textos e por nos representar e traduzir. Então, acho que a fala da Silvia, acho que é uma fala nossa para você. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso conversar com você. Prazer foi meu, gente. Obrigado, valeu. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Adorei. Tchau, gente. Tchau. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até. Obrigada. Até.